Muito bem, no último domingo nós começamos uma nova série de mensagens intitulada Uma Igreja Irresistível. Vamos trabalhar ao longo de alguns domingos essa temática. O que queremos através dessa série é trazer ao meu coração, ao seu coração, características, qualidades de uma igreja irresistível. E quando falamos de uma igreja irresistível, eu não estou falando de uma igreja irresistível simplesmente para as pessoas. Porque existem igrejas que são irresistíveis aos olhos das pessoas, mas Deus resiste a essas igrejas. Existem muitas igrejas que podem até mesmo estar cheias, lotadas de pessoas, porque elas são, para os ouvidos, para os olhos, para o coração de muitas pessoas, uma igreja irresistível. Mas Deus não aceita essas igrejas ou não tem prazer nessas igrejas. Então, muito mais que uma igreja irresistível aos olhos das pessoas, para as pessoas, queremos que a nossa igreja seja irresistível para Deus, porque não adianta nada agradarmos pessoas e desagradarmos ao Senhor. E também podemos agradar só a Deus, mas ser um desagrado para as pessoas. Então temos que ter algo bem equilibrado, balanceado, algo que fale ao coração das pessoas, que toque as pessoas, que abençoe as pessoas, que faça diferença na vida delas, mas que tudo isso redunde em glória, seja algo que agrade o coração do nosso Deus. Então o intuito dessa série é exatamente isso. Semana passada começamos a falar sobre as características, e a primeira característica tratada foi sobre fome de Deus, né? Até uma pessoa hoje pela manhã falou assim: pastor, fiquei preocupado quando o senhor falou da série, que novidades, vamos ter novidades na igreja, mudanças na igreja. E aí quando o senhor começou, eu falei, mas o que o pastor vai mudar tanto, né? Mas não é... Aí quando ela ouviu a palavra, ela falou, pastor, meu coração ficou tranquilo, porque a primeira coisa que o senhor falou foi sobre ter fome de Deus. E toda a igreja precisa ter fome de Deus. Essa é uma característica básica. Uma igreja irresistível é uma igreja onde Deus é a pessoa principal, onde Deus é o centro, e onde as pessoas que vêm aqui, ou as pessoas que estão aqui, têm fome, têm sede, têm vontade de ter mais, ou de receber mais de Deus. Então, Ele é o centro, Ele é a razão. Então, essa foi a primeira característica abordada a semana passada. E hoje, nós vamos falar sobre uma segunda característica, que é conhecer a sua missão. Uma igreja irresistível é uma igreja que sabe para que ela existe. Ela sabe qual é a sua missão, a sua razão de ser. Ela sabe para que ela existe, por que ela está neste lugar. Por que nós estamos aqui? O que Deus espera de nós? Qual é a missão que Deus atribuiu ou deixou para a igreja? Então essa é uma segunda característica. E eu quero trabalhar com você um texto que está no Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou pedir para acender momentaneamente para mim as luzes, para aqueles que têm as suas Bíblias abrirem, né? No Evangelho de João, capítulo 1, eu quero ler com você do verso 35 até o verso 42. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 35 até o verso 42. Explicar para você um pouquinho o contexto aqui, né? Aqui é o início do ministério de Jesus. Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério terreno. E aos 30 anos, Jesus então decidiu ir até onde o seu primo João Batista estava. E ali, João Batista estava pregando arrependimento, pregando para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, mudassem de vida, se convertessem, e as pessoas que se entregavam ao Senhor, as pessoas ali que se rendiam ao Senhor, que entendiam a mensagem para deixar o pecado, para voltar-se para Deus, essas pessoas eram batizadas ali no Rio Jordão por João, que era primo de Jesus. Não é o João que escreve o Evangelho, mas é o João que nós o chamamos de Batista, porque ele batizava as pessoas ali no Rio Jordão. Então Jesus vai até onde João Batista está, batizando as pessoas, e ali quando João avista Jesus, ele aponta para Jesus, e no verso 29 diz, vejam, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João aponta para Jesus dizendo, ele é o Cordeiro de Deus. Eu não sou
muita coisa. João quer mostrar aqui, o Batista faz nessa direção. Eu não sou muita coisa. Eu sou apenas aquele que prepara o caminho. Eu sou aquele a quem o profeta Isaías profetizou. Vós que clama no deserto, preparai o caminho. Eu sou apenas esse que está no deserto, que está clamando no deserto e que está preparando o caminho. Porque eu não sou o caminho, mas vem alguém atrás de mim que é o caminho. Eu não só batizo pessoas com água, mas vem alguém atrás de mim que batiza as pessoas com o Espírito Santo. Eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu não sou o ungido, eu não sou o enviado da parte de Deus, mas existe alguém que vem atrás de mim, após mim, e este alguém é aqueles que vocês estão esperando. Esse sim é o Messias, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João aponta para Jesus nessa direção, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós chegamos no verso de número 35, que diz que no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. O verso que está em destaque aí é o verso 41, que diz: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Vamos entender então aqui o que está acontecendo, o que essa história traz para nós. Quando João apontou num dia a respeito de Jesus, eis o Cordeiro de Deus, João, o Batista, tinha discípulos, tinha seguidores, homens que o acompanhavam. Talvez esses homens achavam que João fosse o Cristo, ou que o João fosse esse ungido, esse Messias, aquele que tinha sido prometido. Mas quando João aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus, dois dos seus discípulos começam a ficar ali, atentos àquilo que João estava dizendo. No dia seguinte, porque nesse primeiro dia Jesus é batizado por João, no dia seguinte Jesus retorna ao local onde João estava, pregando e batizando as pessoas. E quando Jesus se aproxima, João novamente aponta para Jesus dizendo: vejam, e dois dos discípulos estavam ali presentes, e João aponta para Jesus dizendo: vejam, eis o Cordeiro de Deus, está aí o Cordeiro de Deus. Esses dois discípulos então, que seguiam até esse momento João Batista, deixam João, não seguem mais João, e começam a caminhar atrás de Jesus, seguir Jesus, até onde Jesus estava indo. Até que Jesus então olha para trás, vê esses dois caras seguindo ele e pergunta: o que é que vocês querem? Vocês estão atrás de mim, mas o que é que vocês querem? Qual o motivo de vocês me seguirem? E aí um desses dois discípulos diz para Jesus: Jesus, nós queremos saber onde você está hospedado. Queremos saber onde está a sua casa, onde você se encontra, onde você está. E Jesus então diz: venham e vejam onde é que eu estou. E eles vão então, seguem Jesus, até onde Jesus estava hospedado. Nós não temos maiores informações. Sabemos que Jesus estava na região ali de Betânia, a 130 quilômetros da sua cidade natal, que era Nazaré. Jesus estava ali na região próximo
ao Rio Jordão e próximo à cidade de Betânia, ali naquela região. E os discípulos então vão até onde Jesus estava hospedado e passam a tarde, porque isso aconteceu às 4 horas da tarde. Então eles passam o resto da tarde e talvez o início da noite com Jesus. Eles passam aquele dia, aquele tempo com Jesus. E logo no dia seguinte, um dos discípulos, que é chamado André, um desses dois, André, vai até onde o seu irmão estava, que é Pedro. A palavra aí é Simão, tá certo? Simão, que Jesus o chama de Cefas, mas nós o conhecemos como Pedro. Então André vai até onde o seu irmão Pedro estava para dizer: achei o Messias, ou achamos o Messias, e o leva até a presença de Jesus. Essa é a explicação do texto. Mas algumas coisas aqui me chamam a atenção. Alguns detalhes me chamam a atenção a respeito dessa atitude de André. Então, em cima daquilo que André fez, baseado aí no verso 41 e verso 42, eu quero falar com você quais devem ser as nossas atitudes, o que nós devemos fazer, como devemos agir com relação às outras pessoas, o que nós devemos fazer e que nós, como igreja, devemos fazer para sermos uma igreja irresistível. E aí eu quero destacar 3 verbos para você. O primeiro verbo é o verbo ir. É o verbo ir. Eu não sei o que Jesus e esses 2 discípulos tanto conversaram. Eu não sei qual foi o assunto. Eu não sei o que tanto eles aprenderam ali a respeito de Jesus. Eu não sei quais são os detalhes, o texto não nos informa. Apenas diz que eles passaram esse tempo com Jesus, das 4 horas da tarde até ao anoitecer, até irem dormir. Eles passaram esse tempo com Jesus. Conversaram, comeram juntos, estiveram juntos. Talvez muitas perguntas foram feitas, perguntas que estavam no coração de André e do outro discípulo que começou a seguir Jesus. Eles estavam talvez afoitos, estavam afobados, estavam ali ansiosos, e há muitas perguntas que eles tinham para fazer com relação a Jesus. Quem era Jesus? Da onde que ele tinha vindo? Qual era o seu ministério? Qual era a sua missão? O que ele pretendia? Eu não sei, muitas perguntas talvez foram feitas, e talvez muitos ensinamentos foram dados da parte de Jesus para aqueles 2. Eu não sei o que conversaram, mas aquilo que conversaram foi o suficiente para que André deixasse ali Jesus temporariamente e fosse atrás do seu irmão, para falar ao seu irmão a respeito de Jesus. Talvez ele não tinha muitas informações, não sabia muita teologia de Jesus, não tinha muitas informações sobre a origem de Jesus, sobre a família de Jesus, sobre a infância de Jesus, sobre a juventude ou sobre a profissão. Talvez muitas informações ele não tinha, mas ele tinha uma convicção no seu coração. Ele sabia muito bem quem era Jesus, ele estava certo de quem era Jesus, ele estava convicto de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Salvador, de que Jesus era o Senhor, de que Jesus era uma pessoa totalmente especial, uma pessoa enviada da parte de Deus para salvar ali o povo de Deus. Ele tinha essa convicção, por isso ele deixa Jesus e vai até a presença do seu irmão. Ele precisava ir. Quando eu leio esse texto, eu percebo como isso aconteceu comigo e aconteceu com você. Em algum momento da nossa vida, alguém apontou para Jesus. Talvez não teve ninguém apontando como vestido de pele de animais, comendo mel silvestre ou gafanhotos, vivendo no deserto, mas alguém apontou para nós. Talvez essa pessoa não diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas alguém apontou para Jesus dizendo: ei, existe alguém aí que pode trazer a salvação para você. Existe alguém que pode trazer solução para a sua vida. Existe alguém que pode trazer cura para as suas enfermidades. Existe alguém que pode transformar a sua história. Eu conheço uma pessoa que pode fazer a diferença na sua vida e na sua história. Alguém um dia apontou para Jesus e nos mostrou Jesus, assim como João fez para André. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Salvador. E nós passamos então a seguir esse Jesus, passamos a seguir este Salvador.
Isso aconteceu conosco em algum momento. Alguma pessoa chegou em nós e disse: existe um Cristo, existe um Salvador, existe um Messias, existe um enviado da parte de Deus, existe alguém que Deus destinou para as nossas vidas, para transformar a nossa vida e a nossa história. E nós então passamos a seguir esse Jesus, a caminhar atrás desse Jesus. Ele se tornou o nosso Salvador, o nosso Senhor, e mudou a nossa história. Pelo menos é isso que eu espero que tenha acontecido com você. Agora, André, ele não apenas ouviu apontar a respeito de Jesus, ou a informação que João Batista estava trazendo a respeito de Jesus, ele mesmo decidiu experimentar, ele mesmo decidiu conversar com Jesus, ter relacionamento com Jesus, ter vida com Jesus, ele mesmo decidiu ir atrás de Jesus e saber quem de fato era Jesus, mas ele não guardou essa informação para si. Ele poderia ter dito: que bom, eu achei o Messias, vou seguir este Messias, vou ficar com o Messias, vou trabalhar com o Messias, vamos aí anunciar as boas novas para as pessoas, vou estar ao lado dele, e que, me desculpe a palavra, mas que se dane os demais, que se dane os outros. Mas não é essa a atitude que ele tem. Assim que ele conhece Jesus, assim que ele se encontra com o Messias, ele sai ali daquele lugar onde Jesus estava para ir ao encontro do seu irmão, para dizer ao seu irmão: eu achei o Messias. Ou seja, a atitude que nós devemos ter na nossa vida, como cristãos e como igreja, é ir até onde as pessoas estão, é ir até as pessoas para falar a respeito de Jesus. Essa é uma das características de uma igreja irresistível. Nós precisamos ir na direção das pessoas, nós precisamos ir ao encontro das pessoas para dizer: existe um Salvador, existe alguém que pode fazer a diferença da sua vida e na sua história, existe alguém que pode transformar, existe alguém que pode curar, existe alguém que pode resolver, existe alguém que é a solução para a sua vida. Nós precisamos apontar para Jesus e ir até essas pessoas, mostrar o que Jesus fez nas nossas vidas. Essa é a primeira atitude, ir até as pessoas. A nossa igreja, e louvado seja Deus por isso, a nossa igreja fica numa rua, numa avenida de grande movimento, de ligação de bairros. Muitas pessoas passam por aqui, muitas pessoas notam a igreja, muitas pessoas sabem ou passam a saber da existência da igreja, ou através das redes sociais, ou através do simples passar aqui, talvez olham, talvez veem as flâmulas lá fora, talvez vejam um movimento de carro. Muitas pessoas passam e falam: mas o que está acontecendo aqui? Alguma festa, algum lugar? E de repente vem, é uma igreja. Talvez muitas pessoas conseguem localizar uma igreja, ou até mesmo digitar no Google, né? Vou digitar lá igreja, uma das igrejas que vai aparecer é essa daqui, né? Não é à toa que a gente paga para isso. Uma das igrejas que tem que aparecer no Google como informação é esta igreja. Nós pagamos anualmente o Google para que essa igreja, quando a pessoa digitar igreja, ou digitar presbiteriana, ou digitar Maranata, a primeira coisa que apareça para ela é aqui. Antes de aparecer Maranata Pet Shop, tem que aparecer a Igreja Presbiteriana Independente Maranata, porque a gente paga para que isso aconteça. Então, não é à toa também que várias vezes eu recebo telefone e aí a pessoa fala assim: daria para enviar um saco de ração de 10 quilos, Eu falo: olha, você ligou no lugar errado, aqui não é a Maranata Pet Shop, né? A gente ajuda a Maranata Pet Shop, mas aqui não é. Desculpa, mas se você precisar de uma oração, a gente está à disposição. Queridos, muitas pessoas podem localizar a igreja, e talvez muitos aqui chegaram a este lugar porque pesquisaram no Google, porque viram nas redes sociais, porque passaram aqui à frente. Mas quantos aqui estão aqui porque foram convidados a estar aqui? Porque pessoas saíram daqui e foram até elas, e convidaram essas pessoas. Eu sei que talvez o desejo do nosso coração é que muitas pessoas de fato vejam a igreja, que muitas pessoas saibam da existência da igreja, que muitas pessoas venham até este lugar, entrem neste lugar, participem conosco, mas muito mais que desejar que pessoas venham até este lugar. O desejo que está no coração do nosso Deus é que a gente vá até onde as pessoas estão.
Jesus foi até onde as pessoas estavam. Jesus foi às montanhas, Jesus foi às praias, Jesus entrou nas casas, Jesus pregou nas sinagogas, Jesus estava onde as pessoas estavam. Ele foi atrás daquela pessoa que estava perdida, ele foi atrás daquela pessoa que estava enferma. Jesus foi atrás de muitas pessoas, alcançou muitas pessoas, e nós devemos seguir o exemplo dele. Nós precisamos ir até onde as pessoas estão para levar Jesus até essas pessoas. Então, eu preciso ter essa consciência da minha vida. Assim como André, nós também devemos fazer isso com senso de urgência. Ele foi, mas ele não foi um dia. Ele não esperou talvez uma hora oportuna, um momento oportuno, não. Já ao amanhecer do próximo dia, ele foi. E o primeiro que ele encontrou foi o seu irmão. Ele não ficou com a informação para si, mas ele precisava dizer, ele precisava falar a respeito de Jesus. Eu encontrei o Messias, ele precisava fazer isso. Então ele sai de onde Jesus estava para ir, e a primeira pessoa que ele encontra é alguém da sua própria casa. A exemplo de André, não espere muito. A exemplo de André, não espere uma oportunidade. Não espere um momento ímpar que você vai conseguir falar de Jesus para alguém. Fale. Vá até as pessoas. Vá. A exemplo de André, comece pela sua casa. André começou falando para o seu irmão Pedro. A exemplo de André, comece pela sua casa. Comece falando para aqueles que moram com você, as pessoas que são próximas a você. Comece pelas pessoas da sua casa. Comece pelas pessoas da sua família. Comece pelos seus familiares, pelos seus parentes. Existe alguém ali na sua casa que precisa ouvir falar de Jesus. Então, vá até as pessoas da sua casa. Vá às pessoas da sua faculdade, às pessoas do seu serviço, às pessoas da sua empresa, às pessoas que trabalham com você, ou que são seus funcionários, ou que é seu patrão, independente. Vá até as pessoas, vá aos seus vizinhos, fale para essas pessoas a respeito de Jesus. Então nós somos chamados a ir. Essa é a missão. Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, Jesus olha para os seus discípulos e dá uma ordem para os seus discípulos: vocês devem ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não falou, fiquem aqui, ou esperem que as pessoas venham, e aí quando as pessoas vierem, vocês preguem o evangelho para elas. Não, Jesus diz, vão, vocês têm que ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. Jesus diz para as pessoas serem testemunhas, vocês devem ir, começando em Jerusalém, depois por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vão e testemunhem aquilo que vocês viram, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês experimentaram. Vocês são as minhas testemunhas. Então vão para testemunhar às pessoas. Então nós precisamos, numa primeira atitude, ir. Essa é a primeira atitude que devemos ter, ir. Ir até onde as pessoas estão. E talvez devemos começar pela nossa casa. Devemos começar pela nossa casa. E quando eu falo começar pela nossa casa, porque quando às vezes eu participo de congressos de missões, existe até mesmo um livro que fala a respeito de paixão pelas almas. Quando a gente participa de um congresso, as pregações de um congresso de missões vai exatamente nessa direção. Nós precisamos ter paixão pelas almas, ter paixão pelas pessoas. Eu diria para você o seguinte: eu talvez não tenha paixão pela pessoa que está do outro lado da rua, mas eu sou apaixonado por algumas pessoas que são muito próximas a mim. Talvez eu não me disponha a ir conhecer uma outra pessoa, e até eu conhecer essa outra pessoa e me apaixonar por ela. Existem tantas pessoas que estão ao meu redor, e que precisam de Jesus, e que eu sou apaixonado por elas. Eu sou apaixonado pelos meus pais, ou eu sou apaixonado pelos meus filhos, ou eu sou apaixonado pelo meu marido, pela minha esposa, eu sou apaixonado pelos meus tios, sou apaixonado pelos meus primos. Existem pessoas que são do meu convívio. Lá na escola, nossa, eu estudo com uma pessoa, eu sou apaixonado por essa pessoa. Olha, tem uma pessoa que trabalha comigo, que pessoa maravilhosa, eu sou apaixonado por aquela pessoa. Não é uma paixão romântica, não estou dizendo que você faz coraçãozinho para essa pessoa, não tem nada de romantismo nisso. Eu estou falando de que essa pessoa faz o seu coração pulsar, faz o seu coração ferver, faz o seu coração vibrar. Você fica encantado, deslumbrado com essa pessoa, porque é uma pessoa maravilhosa, e você tem
carinho, afeto por essa pessoa. É sobre essa pessoa que eu estou falando. Se ela não conhece a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, vá até essa pessoa. Vá até essa pessoa. Eu não espero que você um dia esteja ao lado do caixão dessa pessoa, arrependido porque não falou aquilo que você tinha que falar. Eu não fui. O pastor pregou dizendo que eu tinha que ir, e eu fiquei tímido, eu fiquei acanhado, eu fiquei com vergonha, e eu não fui. Ou eu fui e falei tanta coisa, mas não falei o que precisava falar. E agora ela não está mais aqui. Às vezes nós criamos no nosso coração um jeitinho de que todas as pessoas viverão com o Senhor, ou de que todas as pessoas habitarão o céu. Se existe um céu, existe um inferno, todas as pessoas vão para o céu, e o inferno está vazio, engano nosso. Só vai para o céu aqueles que disserem que Jesus e reconhecerem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para as suas vidas. Caso contrário, essas pessoas não irão. Então, aproveite as oportunidades. Vá até essas pessoas. Uma segunda coisa que me chama a atenção é o que André fala. Quando ele se encontra com seu irmão, com Pedro, a primeira coisa que ele fala é uma coisa tão simples, mas ele diz para Pedro o seguinte: achamos o Messias. Achamos o Messias. Eu não tenho aqui uma pregação, uma exposição, uma oratória, não. Eu não tenho aqui um perito, eu não tenho aqui um especialista, não. Eu tenho aqui uma pessoa que abre a sua boca para falar aquilo que ele experimentou. Eu achei o Messias. Pedro, eu estava procurando, e você sabe muito bem disso. Eu deixei o barco, eu deixei as redes, eu deixei as coisas para trás. Eu fui, Pedro, na direção de João Batista. Eu achei que João Batista fosse o Messias. Eu achei e fiquei ali, assuntando. Eu fiquei ali olhando para ele, vendo as suas mensagens, as suas pregações. Ele fala de Deus, ele fala do reino de Deus, ele fala de conversão, ele fala de esperança, ele fala de mudança, ele fala de transformação. Mas ele não era o Messias. Mas ele apontou para o Messias. Eu estava ali, quando Jesus apareceu, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, eu não tenho dignidade, eu não tenho honra, não. Ele é muito maior que eu sou pequeno, eu nada sou, mas ele é tudo. Eu sou apenas aquele que serve como voz, aquele que prepara o caminho, mas ele vem após mim. Eu batizo com água, ele batiza com o Espírito. Eu não sou nada, mas ele é tudo. E ele apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Eu fiquei quietinho na minha, mas no dia seguinte João apontou de novo para ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus. E eu passei a seguir, fui com ele, fui ter uma tarde com ele, fui passar um tempo com ele, e de fato, ele é o Messias. Pedro, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, ele é o esperado de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é um homem de Deus, ele é o filho de Deus, ele é o Messias, e eu o achei, eu o encontrei. Essa é a mensagem do André. André, ele começou a falar para Pedro aquilo que ele tinha visto, aquilo que ele tinha ouvido e aquilo que ele tinha experimentado. Ele começou a dizer para o seu irmão aquilo que ele estava vivenciando na prática. Não é uma pregação, não é uma oratória, não é um discurso filosófico, não. É vivência, é prática. Uma irmã hoje de manhã, aqui na igreja, ela falou: pastor, gostei da mensagem da semana passada, qual é a temática? Antes do culto começar, qual é a temática? O que o senhor vai abordar hoje? Eu falei: eu vou falar de algo muito simples, que toda a igreja, uma característica de uma igreja irresistível é aquela que leva Jesus para as pessoas. Essa é a característica de uma igreja irresistível. E ela me disse o seguinte: mas pastor, para uma pessoa levar Jesus para outra, primeiro ela precisa ter Jesus na sua vida. Quando eu tenho Jesus na minha vida, eu levo Jesus para as pessoas. Porque eu ofereço para o outro aquilo que é bom para mim. Nós fazemos isso. Aquilo que, por exemplo, você compra e que foi bom para você, quer seja um produto, um eletrodoméstico, um eletrônico, quer seja uma comida, quer seja um restaurante, foi bom para você, você passa para frente. Quando alguém fala assim: eu vou em tal lugar, e não foi bom para você, você fala: eu se eu fosse você não ia lá, é horrível. Você é mal atendido, lá a comida é péssima, você fala tudo que é ruim. Mas quando a pessoa fala assim: estou pensando em tal lugar, você fala: vai mesmo.
É muito bom, cara, que comida, fantástico, atendimento muito bom, a comida vem certinho, do jeito que você pede, você elogia. Por quê? Porque fez bem para você. Aquilo que é bom para mim, eu ofereço para o outro. Aquilo que é bênção para a minha vida, eu ofereço para o outro. Quando Jesus está na minha vida, eu ofereço para o outro. O que André está fazendo aqui é pura e simplesmente abrir a sua boca para dizer o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele experimentou. Ele não é perito, ele não é especialista. E diga-se de passagem, o nosso Deus não está procurando especialistas. Nosso Deus não está procurando pessoas com discursos e oratórias. O nosso Deus não está procurando pessoas que tenham eloquência em palavras e que saibam e que tenham talvez até mesmo argumentos persuasivos. Não, não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a abrir as suas bocas para contar ao outro o que Ele fez em suas vidas. O que Jesus fez na minha vida? Aquilo que Ele fez pode ser grande ou pode ser pequeno. Mas aquilo que Ele fez na minha vida eu não posso guardar para mim. Eu preciso falar para os outros. Essa é a atitude de André. E existe uma terceira atitude de André, que é levar. Ele chega até Pedro, diz para Pedro: achamos o Messias. E ele então pega Pedro e leva até onde Jesus estava. Eu achei o Messias, vem comigo. Não, eu tenho que pescar. Negativo, deixa aí. Deixa o barco, deixa as redes, deixa a pesca. Não vale a pena, vem. Eu quero te levar até ele. Eu achei, você vai ver. Eu achei, ele é o Messias, vem comigo. Ele leva Pedro até a presença de Jesus. Muitas pessoas não entrarão aqui neste lugar. Muitas pessoas têm preconceito com relação à igreja. Muitas pessoas, vou entrar numa igreja, vou fazer o que numa igreja? Ou como é que eu vou ser recebido nessa igreja? Ou o que vão falar? Será que vão olhar para mim? Será que vão perceber? Algumas igrejas ainda constrangem, né? Pede para o visitante ficar em pé, a igreja canta: visitante, seja bem-vindo, todo mundo se levanta, vai lá, cumprimenta o visitante, a pessoa se sente mal, né? Mal. Mas muitas pessoas não entrarão aqui. Muitas pessoas não entrarão neste lugar, por conta própria não. Mas elas poderão vir aqui, se você pegar pela mão dela e trazê-la. E quando eu vou até as pessoas e falo de Jesus para as pessoas, e o que eu estou falando de falar de Jesus é testemunhar, testificar aquilo que Ele fez na minha vida. É abrir os meus lábios, a minha boca, para falar o que Ele fez na minha vida, como Ele mudou a minha história, como Ele restaurou ou a minha casa, ou o meu casamento, ou a minha saúde, ou as minhas finanças, ou a minha empresa, ou sei lá o que for, mas o que Ele fez na minha vida. Porque muitas pessoas entraram neste lugar completamente desesperadas, completamente desesperançadas, completamente sem visão de futuro, e de repente tiveram um encontro com Jesus e uma mudança radical. Nem todas as pessoas viviam num mundo, num submundo, nem todas as pessoas tinham uma vida promíscua e cheia de... Não. Muitas pessoas tinham uma vida certa, uma vida reta, tranquila, correta, eram boas pessoas, ótimas pessoas, excelentes pessoas, mas precisavam ter um encontro com Jesus, e esse encontro foi algo que mudou completamente sua história. E o que você é convidado a fazer? A contar para as pessoas, para os outros, aquilo que o Senhor fez em você. Pura e simplesmente isso. Dizer para os outros o que aconteceu comigo. Eu preciso contar. Agora, tem muitas pessoas que vão falar: que legal, acho que um dia eu vou lá então. Um dia você me convida, eu vou lá. Esse um dia, sabe quando esse um dia vai acontecer? Esse um dia vai acontecer quando você falar assim: então tá, amanhã eu passo lá e te pego. Porque muitas vezes nós temos que passar e pegar. Muitas vezes nós temos que mandar mensagem e lembrar. Muitas vezes nós temos que, de fato, pegar pela mão e trazer, para que essa pessoa venha assim como André fez. Se talvez esperasse por Pedro talvez um dia. Você achou o Messias? Que legal, beleza. Quem sabe um dia eu também o acho. Quem sabe um dia eu também o encontro. Quem sabe um dia eu também o veja. Quem sabe um dia. Mas não. Eu amanheci, eu vim cedinho aqui para mostrar, para falar para você que eu achei. Eu quero que você vá comigo agora.
É o André que pega pela mão do irmão, pega pela mão do Pedro e leva Pedro até a presença de Jesus para dizer: esse daqui é o Messias. Eu preciso levar as pessoas, não só ir, mas também levar essas pessoas, porque o centro não é você, o centro não é a sua história, o centro não sou eu, o centro não é a igreja, o centro não é a placa, o centro não é a denominação, o centro é Jesus. É Ele que mudou a minha vida, é Ele que mudou a sua, é Ele que mudou a história, é Ele que é o Senhor da igreja, Ele é o centro. Eu preciso então levar essa pessoa até Jesus, até o centro da mensagem, aquele que é responsável. Eu não posso, mas Ele pode, e eu preciso então levar essa pessoa até a presença de Jesus, ou no nosso caso, trazer essa pessoa, para que ela possa ter relacionamento com Jesus, para que ela possa caminhar com o Senhor. Algo simples: ir, falar e levar. Essas são as atitudes que André teve com relação ao seu irmão. São as atitudes que nós devemos ter com relação às pessoas que nos cercam. Se você perguntar para mim: pastor, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja não é fazer culto bonitinho. A missão da igreja não é ter luzes, telões. A missão da igreja não é ter eventos e programações. A missão da igreja não é ter dança, ou ter palmas, ou ter brilhos e luzes. A missão da igreja, não, a missão da igreja é unicamente levar Jesus até as pessoas. Essa é a missão da igreja. E uma igreja que não faz isso é uma igreja que morre. Nós tivemos uma reunião com todos. Eu faço parte, dentro da Igreja Nacional, dentro da IPEI do Brasil, eu faço parte da Secretaria de Música e Liturgia. Sou o secretário responsável por essa pasta. E também estou dentro de uma, não é, como é que chama aquilo lá? De uma comissão, que é a Comissão Permanente de Estatística da igreja. Há 2 semanas nós tivemos uma reunião de urgência, porque chegou o levantamento do censo. Nos meses de maio e junho, foi feito o levantamento do censo de toda a denominação. E os dados chegaram agora. E a gente não é tudo aquilo que achava que era. E ainda eu acho que tem dados inflados. A nossa igreja perdeu muito membro. Ou ela nunca teve a quantidade que os pastores diziam que tinha, ou ela perdeu muita gente. Nós temos apenas 500 e poucas igrejas no Brasil. Dessas 500 e poucas, 100 igrejas têm arrecadação de até R$5.000 por mês. 100 igrejas arrecadam até 5.000 por mês. O que você consegue fazer com 5.000 por mês? Como igreja. Você vai falar como seu salário, talvez você consiga fazer muita coisa. Estou falando como igreja, para manter toda uma estrutura. Tudo. É que as pessoas às vezes não têm noção de quanto gastamos para manter tudo isso daqui. 5.000. São igrejas que não conseguem sobreviver sozinhas, que precisam de ajuda de fora, porque não conseguem se manter. Nós temos 60% da igreja que tem até 100 membros. Dessas 500, 60% tem até 100 membros. A sua grande maioria ainda até 50. São igrejas pequenas. Temos igrejas com 11 membros. Outra pergunta que eu faço: como é que pode ter uma igreja com 11 pessoas? Como uma igreja com 11 pessoas sobrevive? Eu não estou falando de uma congregação no seu início. Eu estou falando de uma igreja com décadas. Nós temos várias e várias igrejas, com 11, com 15, com 20, com até 30 pessoas. Nós temos muitas igrejas com até 30. Aí quando você vai olhar, com toda certeza você vai olhar para essas igrejas, o que aconteceu? O que nós temos é bom, porque a igreja presbiteriana é uma igreja de família. A igreja presbiteriana, essa é uma das características. O meu bisavô era membro da igreja, o meu avô era da igreja, os meus pais eram, eu sou, os meus filhos são, os meus netos serão. Só que o bisavô teve 20 filhos.
O avô teve 10. O seu pai teve 5. Você tem 1. E o seu filho agora tem pet. E a gente não batiza pet. Pet não entra na estatística. E ainda aqueles que têm pet ainda castram o pet, ou seja, nem vai ter filho do pet. Seu pai de pet, você não vai ser avô porque o seu pet é castrado. As igrejas de manutenção, onde o meu avô, meu bisavô, meu avô, meu pai, onde eu, meu filho e o meu neto, essas igrejas estão porque é só a família. Só família. Estão ruindo. Igreja que não evangeliza é uma igreja que morre. Uma igreja que não leva a Jesus é uma igreja que morre. Se nós não tivermos essa consciência que eu preciso levar Jesus às outras pessoas, se eu ficar esperando que nessa geração pessoas venham, mas eu não vou até elas, a igreja morre. Essa é a realidade, não só da IPI, não só da IPB, não só das igrejas metodistas, das igrejas históricas, anglicanas, luteranas, não só das igrejas históricas. Essa é a realidade de muitas igrejas. Se eu achar que o que eu tenho é bom, é suficiente, e tá bom, a gente vai mantendo, as igrejas morrem. Porque uma das características principais de uma igreja irresistível é levar Jesus às pessoas que não têm. Então, meu convite para você nessa noite é seguir o exemplo de André. Ir até as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, o que Jesus fez na sua vida, e levar ou trazer essas pessoas até a presença de Jesus. Eu termino essa mensagem com um desafio para você. Quem você deseja ver aos pés do Senhor Jesus? Tem que ter alguém. Tem que ter alguém. Porque a não ser que você seja aquela pessoa que fala assim, pastor, mas eu não tenho ninguém, pastor. Porque a minha casa, todo mundo é crente. Todo mundo já segue Jesus, todo mundo. Meus filhos, meu marido, a minha esposa, os meus pais também são do Senhor, os meus avós são do Senhor. Quando eu olho para os meus tios, os irmãos da minha mãe, os irmãos, todos são de Jesus, os meus primos, todos os meus primos são de Jesus, a minha família inteira. Tenho ninguém na minha família que não conheça o Senhor. Todo mundo serve o Senhor e segue o Senhor. Aí eu vou falar para você, não, mas então tem alguém lá na sua faculdade? Não, pastor, lá na minha faculdade todo mundo conhece Jesus. Na minha sala tem 60. E além de mim, os outros 59, todos já são de uma igreja, todos, já não é, eu não considero nem uma sala, nem todo, parece uma célula, porque todo mundo é crente, todo mundo conhece a Jesus. Bom, e lá no seu trabalho? Não, no meu trabalho também. Meu trabalho, todo mundo, todas as pessoas da empresa, todas as pessoas que trabalham no meu setor, todo mundo que eu conheço, todo mundo é crente. Aí eu vou falar para você, então, mas lá nos seus vizinhos, lá na sua rua, não, pastor, a minha rua, todo mundo, a gente só acorda, bom dia, a paz do Senhor, a paz de Deus, Jesus abençoe, oh, glória a Deus, aleluia, a gente só se cumprimenta assim porque na minha rua, todo mundo é crente, pastor, todo mundo, não conhece uma pessoa que não seja crente. Mas e lá na padaria que você compra pão, o padeiro é crente. E o leiteiro que te entrega leite? O leiteiro é crente. E no mercado você faz compra? Todo mundo. O gerente, o caixa que me atende, o repositor, todo mundo é crente. Se você vive num mundo onde todas as pessoas que você conhece são do Senhor, está na hora do Senhor te levar. Porque você já cumpriu a sua tarefa. Ué? Porque, me desculpe, essa não é a realidade. Lá na sua família tem gente que não conhece Jesus. Lá no seu trabalho tem gente que não conhece Jesus. Lá na sua escola tem gente que não conhece Jesus. Lá na sua vizinhança tem gente que não conhece Jesus. Lá no seu prédio. Lá onde você mora. A pessoa que te atende amanhã lá na padaria não conhece Jesus. A pessoa com quem você passa os produtos no caixa não conhece Jesus. Aquela secretária que te atende lá no médico não conhece Jesus. A pessoa que faz o exame em você, provavelmente não conhece Jesus. A pessoa que te entrega o resultado. O lixeiro que recolhe o lixo lá na sua casa. Existem muitas e muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então a pergunta que eu te faço é, quem você deseja ver aos pés do Senhor Jesus? A pergunta que eu faço é, quem é seu Simão Pedro?
André tinha o seu Simão. Quando ele conheceu Jesus, ele falou: eu tenho que ir até o Simão. Eu tenho que dizer para o Pedro. Eu preciso falar para o Pedro a respeito de Jesus. Quem é o seu Simão? Para quem você quer falar a respeito de Jesus? Quem é a pessoa que você irá até ela, falará do amor de Deus e trará essa pessoa até a presença do Senhor? Quem é essa pessoa? Por quem o seu coração pulsa, ferve, e você gostaria de ter essa pessoa aos pés do Senhor, antes que seja tarde demais? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quem é a pessoa? Com quem que você... Por quem você gostaria de assumir um compromisso hoje com o Senhor? E dizer para o Senhor: Senhor, eu vou fazer o possível e até mesmo impossível, mas eu não vou sossegar enquanto eu não vir essa pessoa aos teus pés. É a sua irmã, é seu irmão, é seu pai, mãe, seu filho, é a pessoa que trabalha ali com você, é o seu vizinho, é um parente, é um amigo. Quem? Que o seu coração, enquanto eu falava aqui, ou enquanto eu fiz essas perguntas, quem veio à sua mente dizendo: essa pessoa precisa receber Jesus na sua vida. Eu não quero que ela vá para o inferno. Eu não quero que ela morra sem conhecer o Senhor. Eu não quero ir ao velório dela e ficar pesaroso porque eu tive oportunidades e não ofereci, não falei, não contei. Achei que um dia eu podia fazer isso, mas esse dia nunca chegou. E eu quero trazer essa pessoa até o Senhor. Eu preciso dizer que eu encontrei o Salvador. Quem é essa pessoa? Pai, uma igreja que não fala de Jesus é uma igreja que morre. E nós não queremos que essa igreja morra. Nós queremos que essa igreja seja irresistível, porque ela entende qual é a sua missão. E a sua missão não é eventos, não é programações, não é luzes, não é plataformas, não é melodias e músicas, não é danças, não são ritmos. Não, a missão dessa igreja é falar de Jesus. E nós precisamos ir ao nosso trabalho, ir à nossa escola, ir à casa dos nossos parentes, amigos, familiares, ir às praças, aos asilos, às casas de recuperação, ir às ruas, aos becos, ir às lojas, aos consultórios, ir aonde o Senhor nos levar. Nós precisamos falar do Senhor, mostrar para as pessoas que existe solução, existe salvação, existe transformação em Jesus, existe esperança, ainda há esperança. Então Deus, trabalhe o nosso coração, nos tire, ó Deus, do comodismo, da inércia, nos tire, ó Deus, do conformismo, nos torne pessoas, ó Deus, dispostas. O Senhor não está esperando e nem procurando especialistas, eruditos. Não, o Senhor está procurando pessoas dispostas a ir e falar. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. É isso que queremos orar nessa noite. Faça o nosso coração pulsar, para que pessoas, ó Deus, tenham um encontro que nós tivemos, para que elas tenham a vida mudada como nós tivemos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.